Iniciar? Podemos. Tá, então vamos ver. Minha gente, como eu já falei para vocês, eu não vou discorrer. Oi, Alfredão, não tinha visto o Alfredo aí. Não podemos discorrer sobre a história da senhora White, nem tampouco o histórico do livro Grande Conflito, porque senão ia levar muito tempo. Eu enviei para vocês aí no grupo um histórico pequeno da senhora White e também um histórico do livro Grande Conflito, que teve a sua primeira tradução no ano de 1926, se chamava O Conflito dos Séculos. Era um livro enorme, minha mãe tinha um livro enorme, grosso, parecia um tijolo mesmo. Depois eles foram diminuindo, depois sai uma publicação em quatro volumes. Vocês vão ter isso lá no grupo, depois vocês leiam sobre isso, tá bem? Ora, este livro, minha gente, é realmente um livro inspirado e revelado pelo Senhor à sua serva, a escritora norte-americana Ellen White. Ora, ele já tem perto de 80 traduções e já se foram vendidas cerca de 150 milhões de exemplares. Isto levou a senhora White a estar no rol dos 5 grandes escritores norte-americanos a serem publicados no mundo inteiro. E este livro tem trazido, gente, muita gente para a igreja. Muita gente para a igreja. Então, nós temos, na realidade, um histórico grandioso desse livro. O que ela vem nos dizendo, primeiro aqui, na parte da introdução, é a respeito da produção da Bíblia. Gente, a Bíblia é um livro que foi produzido ao longo de 16 séculos. 16 séculos é muito tempo. De Moisés lá no Gênesis, até João, lá no Apocalipse, passam-se 16 séculos. Ou seja, 1.600 anos para que esse livro seja composto em toda a sua plenitude. Nós tivemos primeiro a Septuaginta, que foi escrita por sábios judeus que moravam lá no Egito. Eles produziram a Septuaginta, né? Que era o Antigo Testamento em hebraico. Depois fomos tendo traduções, e quando veio a Gutenberg, no século XVI, com os logos, né? Com os prints, então podemos ter uma produção ainda maior da Bíblia. O grande fato é que esse livro tem inspirado milhões de pessoas através de seus 40 escritores. Esses escritores, gente, não eram escritores todos de uma classe social elevada. Nós tivemos ali, criadores, pastores de ovelhas, tivemos pescadores, tivemos reis, tivemos homens que perseguiam o povo de Deus e que foram convertidos e fizeram um trabalho maravilhoso, como Paulo e os seus associados. Tivemos eruditos, tivemos também profetas, homens eruditos que, portanto, eles eram de classes sociais diferentes. E o interessante de tudo isso é que eles produziram um trabalho de tal ordem que não há contradição entre eles. A palavra do Senhor, a Bíblia contém a palavra de Deus e não tem incongruências, não tem contradições. Isso é o que é o mais bonito neste livro. Além de tudo isso, ela tem uma coerência de tal ordem, uma coerência religiosa de tal ordem, que ela leva o homem aos preceitos e aos domínios de Deus. Quando a pessoa se dedica à leitura e ao estudo da Bíblia, ela está chegando mais perto de Deus. E assim, ele vai dizer aqui, não sei se vocês estão com o livro na mão, na página 10, lá no terceiro parágrafo, assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensaio, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Portanto, a Bíblia é o livro de Deus. Isso estaria lá, não só no nosso, mas também em 2 Timóteo 3, 16, 17. Ou seja, é um tesouro que Deus confiou a quem, gente? A homens para escrever. Agora,
Mas de que modo essa escrita se processou? O professor Fernando Canales escreveu um livro e em um dos capítulos ele nos diz como foi que a Bíblia foi escrita. Ela foi escrita, gente, através da revelação e da inspiração. A revelação de Deus por meio do Espírito Santo para o escritor bíblico. Então, o que é a revelação, segundo o Fernando Canales? A revelação é o processo através do qual os conhecimentos de Deus, né, as ideias de Deus, é o processo através do qual os conceitos de Deus, e é o processo através do qual a vontade de Deus são canalizadas para a mente do escritor cristão, do escritor bíblico, ele guarda aquilo. Então, são as ideias de Deus, são os conceitos de Deus e são o conteúdo de Deus, que vão para a mente do escritor. Agora, o que é a inspiração? As ideias de Deus, os conceitos de Deus e o conteúdo de Deus, uma vez na mente do escritor cristão, ele então vai receber a inspiração do Espírito Santo e vai colocar isso em forma literária, escrita para nós. Resta-nos saber o que são as ideias de Deus, os conceitos de Deus e o conteúdo de Deus. As ideias de Deus, segundo ele, são as formas espirituais que residem na mente de Deus. Gente, olha, a gente vai se aprofundar aqui em umas coisinhas. Imaginem a mente de Deus e o que tem na mente de Deus, o que tem lá dentro. Quem é que vai vasculhar a mente de Deus para trazer de lá aquilo que nós necessitamos para o nosso alimento espiritual? Quem penetra a mente de Deus, isso está lá em 1 Coríntios 2:10, ali diz o seguinte: o Espírito Santo mergulha profundamente nos segredos ocultos da mente de Deus. Olha que coisa profunda. Paulo diz que o Espírito Santo mergulha profundamente nos segredos ocultos da mente de Deus, vasculha, perscruta, esquadrinha o que tem ali e traz para nós aquilo que Deus aprova trazer. Então, as ideias de Deus são as formas espirituais que residem em sua mente. Os conceitos de Deus, Êxodo 20, são os seus 10 mandamentos. E, finalmente, o conteúdo de Deus, João 6,40, é a vontade de Deus que nenhum homem se perca. Assim como está também em 1 Timóteo 2,4. Portanto, nós temos aí as definições que estão na mente do escritor cristão. Isto não ocorreu apenas, gente, com os 40 homens que escreveram a Bíblia. Isto ocorreu também com os profetas, ocorreu com aqueles que guiavam o povo de Deus, aconteceu com os grandes reis que ficavam com o povo de Deus, e aconteceu com a nossa escritora Ellen White na segunda metade do século XIX, lá na América. Israel. É dessa forma que Deus vai fazer com que isso chegue a nós. Fale. Oi, acho que o Ridley tem uma pergunta. Antes dele falar, eu só ia pedir. Você consegue olhar para a câmera que está embaixo? Você não está olhando para a gente, daí fica estranho. Assim, tem aqui, Ridley levantou a mão. Tá bom. Não, eu deserrei. Eu fui tirar o som e aí encostei nele aí. Agora não tem pergunta agora não. Tá bom, perdão. Então, continuemos, gente. Nós vimos que essa palavra de Deus, portanto, a revelação é composta de tudo isso aí. E a inspiração é o ato desses escritores fazerem aquilo que... Agora, quem é que faz essa obra toda, gente? Quem faz essa obra toda é o Espírito Santo. É o que ela nos diz aqui. É o Espírito Santo que comanda tudo aquilo que fazemos para louvarmos, dizemos, estudarmos a sua palavra. Quais são as funções do Espírito Santo? Lá em João 16:8, nós temos que o Espírito Santo, ele nos permite reconhecer o pecado. Ele nos convence do pecado, ou seja, nós podemos reconhecer o pecado que há em nós, muito embora não somos mais escravos do pecado, porque depois do batismo nós temos um encontro com o Espírito Santo, não nos tornamos mais escravos do pecado. Pecamos, sim, mas não conscientemente. Então, o Espírito Santo nos mostra, nos evidencia o nosso pecado, nos evidencia a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Já falei várias vezes lá na igreja. A justiça de Deus
é composto de 3 grandes elementos, né? A sua lei, que é a expressão do seu caráter, o seu amor, cujo principal componente é a graça, que contém a misericórdia, o perdão, a compaixão, etc, etc, e a ira de Deus, que existe, que é uma ira que Deus vai retribuir àqueles que não aceitaram o Evangelho. Então, nós temos isso aí. Agora, esse Espírito Santo que inspirou os profetas, os homens a escreverem, ele vai fazer também, ele vai também dar o selo do Espírito Santo. Gente, o que é o selo do Espírito Santo? Efésios 1:13. O selo do Espírito Santo é quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós aceitamos a obra salvadora de Cristo, quando nós aceitamos a cruz, então o Espírito Santo sela a nossa vida. Ou seja, nós aqui agora estamos selados com o Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é a sua marca, separando aquele que está selado para uma vida melhor com Deus. Ele tem que andar mais depressa. Temos também o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O pastor Arilton nos diz isso. É a capacidade que o Espírito Santo nos concede, a capacidade que o Espírito Santo nos concede em realizar a vontade de Deus todos os dias. Muito embora no batismo, nas águas batismais, nós tenhamos um encontro com o Espírito Santo, temos um encontro com Cristo, um encontro com os céus. Mas o Espírito Santo nos dá a capacidade de fazer a vontade de Deus todos os dias. E estar cheio do Espírito Santo é o que eu disse aqui, é a oração, jejum, estar cheio do Espírito Santo é oração, jejum, estudo da Bíblia, estudo do Espírito de profecia, fé, trabalho, assiduidade à igreja, evangelismo, visitas, PGs e também Gálatas 5, 22 e 25. O que diz lá? Quando nós temos o amor, a alegria, a piedade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio, quando nós colocamos isso, nós estamos tendo também, né, estamos sendo cheios do Espírito Santo. E, finalmente, como ela reflete, tem a intercessão do Espírito Santo. O Espírito Santo pega a nossa oração, leva ao trono de graça e ele intercede, né, de uma forma vibrante, de uma forma grandiosa, com gemidos inexprimíveis, intercede para que Cristo, para que Deus, né, ouça as nossas orações, para que ele responda às nossas orações. Já Cristo faz a intercessão, você pode dizer, mas não é só Cristo que é o intercessor? Sim, o Espírito Santo também. Romanos 8, 26 nos diz isso. Cristo intercede para que Deus perdoe os nossos pecados. O Espírito Santo intercede para que Deus ouça as nossas orações. Agora, ela nos fala também sobre a reforma. A reforma eu gostaria de não falar agora, falar mais na frente um pouquinho, que nós teremos um capítulo somente sobre a reforma. E, finalmente, ela vai nos falar aqui sobre o grande conflito. Gente, o que é o grande conflito? Como é que ele se passa? De que forma ele age em nossa vida? O grande conflito começou nos céus. Começou com a grande batalha que Cristo e seus anjos vão travar com o inimigo e seus anjos. É uma batalha muito grande, onde Satanás é expulso dos céus. O conflito, portanto, sai da área cósmica dos céus e desce para a terra e nos aflige. A nossa mente tem um conflito eterno dentro da mente. Ora, nós temos ouvindo a voz de Deus, ora, nós ouvimos a voz do inimigo. E temos que decidir, temos que fazer decisões espirituais a cada momento. Agora, vejam, a perspicácia de Satanás foi de tal ordem que quando ele foi expulso, a senhora White vai ter uma visão lá no livro Mensagens Escolhidas, no volume 3, na página 26, ela nos conta uma visão que ela teve de que Satanás voltou ao céu, gente. Olha que coisa impressionante. Quando ele vem para cá, ele volta ao céu. Ela disse que iria passando o anjo e ele interpelou o anjo e disse: eu preciso de uma audiência com Cristo. Eu preciso de uma audiência com Cristo. E o anjo arranja essa audiência. E Satanás, perante Cristo,
vai dizer o seguinte: eu quero voltar a ser o regente do coro celestial. Eu quero voltar a ser o quarto em poder. Eu quero voltar a usar aquelas roupas maravilhosas que eu usava. Eu quero voltar para ter o meu lugar de volta, tirando o anjo Gabriel e me colocando de volta. E ela disse que Jesus, com lágrimas nos olhos, olha para Satanás e não vê nenhum arrependimento nele. Não vê nenhum arrependimento. E não vê nenhum arrependimento, Satanás é expulso pela segunda vez do céu. E Satanás é expulso uma terceira vez. Quando Cristo morre na cruz, o direito que Satanás tinha de ir ao céu, quando ele quisesse, é cortado. Então, Satanás, na realidade, é expulso 3 vezes do céu, gente. É difícil nós compreendermos isso, mas Cristo não permite que nós venhamos a ter uma comunhão com Ele se não houver arrependimento. O arrependimento é a parte mais importante de tudo aquilo que temos. Veja o que diz aqui, na página 12, no penúltimo parágrafo. No grande conflito final, Satanás usará as mesmas abordagens, revelará o mesmo espírito e atuará com o mesmo objetivo de todas as eras anteriores. Satanás está tentando os homens desde o Éden. Gente, são quase 6.000 anos de progressão, de tentação de Satanás aqui na Terra. Nós não temos como avaliar isso, mas vejam que Satanás está agora um furor enorme, porque pouco tempo lhe resta. Ele tem pouco tempo, ele está vendo que a vinda de Cristo está muito perto. E estando perto da vinda de Cristo, ele quer tentar e tirar a salvação de tantos quanto ele possa. É isso que ela nos diz aqui. Ao longo dessas eras, Satanás jamais se arrependeu. Satanás jamais deixou de lado as tentações que ele tem um exército enorme de anjos, a terça parte dos anjos, e ele irá fazer o trabalho para nos tirar isso que estamos tendo aqui. Ele vai trabalhar de tal ordem para nos afastar de Deus. É por isso que nós temos que estar em oração, estar em jejum, estar em comunhão, estar na igreja, para receber, para estarmos cheios do Espírito Santo. Se não estivermos cheios desse Espírito, possivelmente Satanás vai nos levar. Gente, deu um problema aqui. Vou ver se eu consigo voltar. Se não estivermos cheios do Espírito Santo, poderemos ter problemas ao longo da nossa vida espiritual. Ela, portanto, conclama que nós devemos fazer aquilo que Deus deseja. Ou seja, o estudo da Bíblia, a fé, a participação no jejum, a assiduidade na igreja, isso é que nos vai afastar das tentações. Temos aqui na página 13, no último parágrafo, o propósito objetivo. O propósito deste livro, portanto, é mostrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, revelar os enganos de Satanás e como podemos resistir a ele com sucesso, apresentar uma solução satisfatória para o grande problema do mal, lançando luz sobre a origem e o fim definitivo do pecado de uma forma que revela plenamente a justiça e a bondade de Deus em todo o seu relacionamento com suas criaturas. É isso que ela quer. Ela quer passar a experiência da história da igreja, a fim de nós possamos estar fortalecidos. Gente, dito isto, nós iremos passar para o primeiro capítulo, que é emocionante. A destruição. Minha gente, destruição de quê? A destruição do templo que foi construído lá na época de Salomão, no ano 960 a.C. Vejam, nós temos, na realidade, 2 templos. Temos o primeiro templo e temos o segundo templo. O primeiro templo, gente, é aquele construído por Salomão. Salomão construiu, fez uma obra magnífica, um templo de esplendor, uma refulgência maravilhosa. Um templo que de longe, ao pôr do sol, via-se, né, quando o sol batia sobre aquelas pedras de mar, via aquele esplendor. Então, Salomão construiu esse templo. Mas, ao mesmo tempo, Deus enviava os profetas
Olha só, Deus enviava os profetas para pedir que o povo, os judeus, os israelitas, se voltassem a ele. Nós temos essas histórias e essa principal história de que os profetas, pregando a mensagem para que o povo se voltasse para Deus. Ou seja, Isaías pregou isso, Jeremias pregou isso, Zacarias pregou isso, Ezequiel, enfim, o objetivo dos profetas era trazer o povo de volta. Então eles pregavam, mas o povo não voltava para o Senhor. O povo não voltava, minha gente. Ora, o povo não voltando, os profetas ainda tentavam de todos os meios fazer com que esse povo voltasse para o Senhor. Mas eles eram rebeldes. Então Jeremias disse, olha que se vocês não voltarem para o Senhor, vocês vão passar 70 anos lá no cativeiro, lá em Babilônia. E, gente, não tem outra coisa. Quando foi no ano 605, Nabucodonosor, lá de Babilônia, fez uma campanha militar pelo Egito, vencendo lá na Batalha de Carquemice, desceu para a Palestina, e nesse ano 605, ele sitia Jerusalém, entra em Jerusalém e leva para a Babilônia a nata da realeza do povo de Deus. É nesta época de 605 que vão Daniel e seus 3 companheiros cativos para a Babilônia. Então vai uma leva enorme cativa para a Babilônia. O Nabucodonosor não ficou satisfeito com essa primeira leva e volta no ano 597. E novamente sitia Jerusalém e leva mais gente para Jerusalém. Presa, cativa, para serem escravizados lá por 70 anos, como disse Jeremias. Ele não, portanto, ele volta uma terceira vez no ano 586. E aí é que acontece uma tragédia. Ele entra em Jerusalém e ele manda queimar a cidade, destruir a cidade e queimar o templo. Então, esse templo magnífico, esse primeiro templo magnífico, construído por Salomão, que era o orgulho dos judeus. Os judeus diziam, nós temos Deus, nós temos a lei, nós temos a circuncisão, nós temos o templo, nós somos o povo de Deus. Mas como eles não voltaram para Deus, Deus permitiu que o templo que eles tanto queriam, o templo que eles tanto se dedicavam, foi destruído e queimado. Basicamente todos eles foram cativos para a Babilônia e ficaram lá durante 70 anos. Quando Ciro, o rei persa, e Dario, o rei medo, venceram Belsazar, neto de Nabucodonosor, no ano 539, então aí Ciro vai compreender, através de Daniel vai dizer a Ciro, o nosso profeta Isaías fez uma profecia que você iria libertar o povo de Deus. Então, minha gente, Ciro liberta o povo de Deus e vem Zorobabel, que volta de Babilônia para Jerusalém, com 50 mil judeus, liberados por Ciro. Ele vem e Zorobabel vai construir primeiramente o templo. E constrói o templo do Senhor. Algum tempo depois, vem Neemias, vem Esdras, com 30 mil judeus, e eles vão reconstruir a cidade de Jerusalém. E algumas décadas depois, vem Neemias, de Babilônia para Jerusalém, e vai construir os muros da cidade. Portanto, em 3 levas, mais ou menos uns 100 anos, Jerusalém é reerguida, gente. O templo é reerguido. Aí nós temos o segundo templo. Só que nesse segundo templo, a arca desaparece. No primeiro templo estava a arca, que era a presença do Senhor, uma vez por ano, no 7º mês, no 10º mês no 7º dia de cada 10º mês, a arca do Senhor demonstrava a presença de Deus para perdoar os pecados. Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, a arca desapareceu. Não se sabe até hoje onde essa arca está. Então, o segundo templo, ele é pomposo, mas ele não vai ter
assim como não teve ao longo de todo esse tempo a arca do Senhor. Então, esse segundo templo é reconstruído e vem até a época de Herodes, já na época de Cristo. É até a época de Herodes. Na época de Herodes, Herodes vai fazer uma grande reforma no templo, assim como Josias fez também. Vai fazer uma grande reforma, e é o segundo templo que Cristo vai viver na época desse segundo templo. E ele era magnífico, gente. O templo, vocês não têm ideia de como ele iluminava, de como ele resplandecia, uma luz refulgente, uma luz grandiosa saía do templo, e era a maravilha para os judeus. Os profetas eram mortos. Cristo chorou em Jerusalém por causa dos profetas que eram mortos. E Deus mandou o seu filho também para ver se o povo se voltava para ele, mas o povo não voltou. A grande maioria dos judeus não voltou para Deus. Cristo pregou o evangelho e muitos judeus se tornaram cristãos. Mas a grande parte dos judeus rejeitou a Cristo. E quais foram as rejeições, gente? Que rejeições foram essas? A primeira grande rejeição que os judeus têm para com Cristo é a rejeição quando Pilatos diz: mas esse Cristo é o rei de vocês. Eles disseram: não, nós não temos outro rei, o nosso rei é César. A primeira grande rejeição dos judeus. Segunda rejeição, Pilatos diz: eu tenho que soltar alguém na Páscoa. Eu preciso soltar alguém na Páscoa. Vou dar Barrabás para vocês. Não. Vou dar Cristo para vocês. Não queremos Cristo, queremos Barrabás. A terceira rejeição que eles fazem: crucifica esse homem, crucifica. E a quarta rejeição, minha gente, é exatamente a morte de Estevão. Com a quarta rejeição, Deus então resolve não querer mais o povo judeu como seu povo escolhido. Depois dessas rejeições que o povo judeu faz contra Cristo, que até crucificar o próprio Filho de Deus, a partir dali, não existe mais povo judeu. Acabou, Deus não aceita mais, Deus rejeita o povo como sendo seu. Naturalmente, a pregação, a conversão deles agora é individual. Qual era o propósito de Deus? Somente os judeus seriam salvos? Não, o propósito de Deus é que os judeus pregassem o evangelho a outras pessoas, assim como os israelitas pregassem o exemplo em outras nações, para que elas se convertessem a ele. Então, há essa grande rejeição por parte do povo, rejeitando a Cristo, eles perdem, eles não são mais o povo de Deus. Agora, como é que nós vemos isto? Lá em São Mateus 24, que eu pedi para vocês lerem, Jesus diz assim: Jesus estava saindo do templo com os discípulos, gente. E eles começaram a subir o Monte das Oliveiras. E lá no topo dos Montes das Oliveiras, os discípulos falaram: mestre, olha o nosso templo. Olha o templo, que grandiosidade é esse templo que nós judeus temos. Então Jesus vai dizer lá em São Mateus 24, temos assim no verso 2, não vedes tudo isto, esta luminosidade que você tem, essa refulgência desse templo? Olha só, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Gente, isso foi um impacto na vida dos discípulos. Eles jamais esperavam que Cristo fosse dizer isso. Como você está dizendo que Jerusalém vai ser destruída, que o templo será destruído? Esse é o orgulho dos judeus. Ela é onde nós colocamos a confiança, é onde Deus se mostra presente. Como ele vai ser destruído? Então, gente, São Mateus 24, que é o que a autora diz aqui, São Mateus vai trazer uma grande profecia com 2 blocos. São Mateus 24 vai primeiro traduzir a destruição que viria sobre Jerusalém 40 anos depois de Cristo, lá no ano 70. E da mesma profecia, na semana, Jesus vai demonstrar a profecia quanto à destruição que ocorreria perto da sua vinda. Então, São Mateus 24 nos traz, do verso de 1 a 20, nos traz 2 grandes componentes. Primeiro, a destruição de Jerusalém. Segundo, a destruição que haveria
ou que haverá perto da segunda vinda de Cristo. É isso que ela nos está nos orientando aqui. Então, vamos aqui ver na Bíblia o que é dito sobre isso. No verso 4 diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Gente, na época, depois que Cristo morreu, vários Cristos se apresentaram, vários homens dizendo que era Cristo. E hoje também já temos aí várias pessoas dizendo que são profetas, são profetisas e vêm em nome do Senhor. Outro verso, o 6, e ouvireis Jesus dizendo aos discípulos, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Gente, quantas guerras surgiram na época de Cristo? Depois que Cristo morreu, houve uma plenitude de guerra. Alexandre guerreava e foi vencido pelos romanos. Os romanos guerreavam o tempo todo. Havia guerras o tempo todo depois que Cristo subiu aos céus. E ele diz mais aqui: ouvireis de guerra ou menos de guerra, não vos assusteis. No verso 4, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, terremotos em vários lugares. Gente, houve fome quando ainda, logo depois que Cristo subiu aos céus. Por exemplo, no imperador Cláudio, na época do imperador Cláudio, houve uma fome tremenda mesmo. Terremotos havia o tempo todo, guerras o tempo todo. Então, essa profecia de Cristo, ela se volta primeiramente para Jerusalém e, em segundo momento, para o tempo do fim. Agora, vejam, em 79, por exemplo, houve um grande vulcão Vesúvio que destruiu a cidade de Pompeia e Herculano. Portanto, naquela época havia guerras, havia rumores de guerra, havia terremoto, fome em vários lugares. Até que Cristo dizia que isto não era o fim, era apenas o começo das dores, como está sendo hoje em nosso tempo. Vejam aqui na página 15, no terceiro parágrafo. Olhando ao longo das eras, Cristo viu o povo da aliança disperso em todas as terras. Ou seja, os judeus vão estar de tal ordem, né, decepcionados com aquilo que Cristo falou, que eles, ao longo do tempo, vão ser dispersos pelo mundo. Gente, quando Cristo morre, os judeus dizem o seguinte, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isto foi eles mesmos que disseram. Ou seja, uma maldição que lhes trouxe uma vida terrível ao longo dos séculos. Vejam o que acontece aos judeus, o que aconteceu aos judeus ao longo dos séculos, até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, naquele problema do nazismo. Então, eles mesmos trouxeram a maldição para eles e para os filhos deles. Gente. Agora, nós sabemos que os profetas foram mortos. Nós sabemos que Cristo foi morto. E Cristo foi rejeitado. E depois que Cristo morreu, nós tivemos o trabalho dos discípulos, depois tivemos o trabalho dos apóstolos, e depois tivemos o trabalho dos pais da igreja. Nós iremos ver isso mais em detalhe em aulas futuras. Assim, gente, nós vimos que, em época da Páscoa, era uma época sagrada para os judeus. E foi justamente na época da Páscoa que houve um grande evento para os judeus. Vamos ver o que Jesus diz aqui no verso 15, gente. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, agora vamos analisar o que é a abominação da desolação. A abominação, gente, é pecado. A abominação ao Senhor são pecados cometidos. E desolação é destruição. Portanto, Jesus estava falando aqui da destruição de Jerusalém e estava falando da destruição perto de sua segunda vinda. Ora, qual foi a abominação da desolação na época de Jerusalém? O exército
romano, chefiado ali por Céstio, um grande general, veio e sitiou Jerusalém. Olha só essa profecia como vai se cumprir. Cristo profetizou isso lá no ano 31. No finalzinho do ano 68, Céstio, general romano, veio, sitiou a cidade de Jerusalém. E o que Cristo diz aqui? No verso 16, então, no 15, quando vier a abominação da desolação, ou seja, o pecado e a destruição, 16, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa nenhuma. Quem estiver no campo, não volte. Então, Cristo fez uma predição de que Jerusalém seria destruída. Quando Céstio, os exércitos romanos, os estandartes romanos cercassem Jerusalém, era um sinal para que os judeus fugissem de Jerusalém, para que os cristãos fugissem de Jerusalém. Gente, tudo estava muito claro para aqueles discípulos e para os seus descendentes. Eles deveriam, quando se apresentasse a abominação, que era o pecado romano, e a desolação, que seria a destruição de Jerusalém, os cristãos que aceitaram a Cristo, deveriam sair logo de Jerusalém para os montes, para as florestas, para os vales, para as rochas. Agora, vejam o que foi que aconteceu. Em dado momento, Céstio, general romano, simplesmente, quando ele estava naquele sítio ao redor de Jerusalém, ele levanta o acampamento, retira todos os seus soldados, a sua legião de 5.000 homens, e abandona Jerusalém, abandona o cerco, não ataca Jerusalém, não invade Jerusalém. Este era o sinal para que os cristãos fugissem de Jerusalém. Quando Céstio, que estava cercando Jerusalém, levantou acampamento e não atacou nem invadiu Jerusalém, ele simplesmente foi embora com a sua legião. Este era o sinal para que os cristãos que confiavam nas promessas de Cristo, que foi passada, né, através dos discípulos, eles deveriam, nessa hora, fugir de Jerusalém. Gente, e os cristãos, todos eles, saíram de Jerusalém. Amém por isso. Vejam bem, aqui no penúltimo parágrafo, Deus governou os acontecimentos de tal maneira que nem os judeus, nem os romanos poderiam impedir a fuga dos cristãos. Quando Céstio se retirou, os judeus o perseguiram. Ou seja, o exército judeu pequeno foi atrás do exército de Céstio e guerreou com eles e os venceu e trouxe os esposos de guerra para Jerusalém. Nesse intervalo, veja o que aconteceu. Nesse intervalo, os judeus perseguiram, e enquanto os dois exércitos, o de Céstio e dos judeus, estavam enganjados no conflito, os cristãos de toda a terra conseguiram escapar para um lugar seguro, a cidade de Pela, sem serem impedidos. Então, os cristãos, os nossos irmãos, quando Céstio levantou o acampamento e foi embora com seus soldados, era um sinal, todos os nossos irmãos cristãos, fugiram de Jerusalém. Agora, quem ficou lá? Ficaram os judeus, que não aceitaram a Cristo. Ficaram os judeus que não tinham a obra do Espírito Santo em sua vida, que rejeitaram a Cristo. Esses ficaram. Os nossos irmãos, portanto, foram para as montanhas, foram para as rochas, e lá ficaram libertos, né? Libertos aí do que iria acontecer. E o que ela diz aqui logo depois é que nós lemos que logo depois, Vespasiano, grande imperador, grande general romano, juntamente com seu filho Tito, no final do ano 69, quase já no ano 70, ele vem, sitia Jerusalém novamente, né, faz o grande cerco em Jerusalém, e aí, meus irmãos, lá em Roma, no ano 69, morre quem? Morre Nero. Vespasiano, que seria o próximo imperador, sai de Jerusalém e volta para Roma. E quem fica lá em Jerusalém é o filho dele, o general Tito. Ele vai fazer uma verdadeira desgraça em Jerusalém. Ele vai entrar em Jerusalém, ele vai sitiar a cidade, vai destruir toda a cidade.
Mais de 1 milhão de judeus morrem com essa invasão de Tito, o general Tito, em Jerusalém. Agora, Vespasiano havia dito a ele, não mexa no templo, o templo é indestrutível, não destrua o templo. Ele deu essa ordem a seus soldados. Ele deu a ordem a seus soldados, mas os soldados, naquela fúria de matar, de crucificar, diz que havia uma rua em Jerusalém que era cheia de cruzes de judeus. Muitos deles foram tidos como escravos para irem para as arenas, para os leões lá em Roma. Então, minha gente, a ordem de Tito era não destruir o templo. Era não destruir o templo. Mas o que os soldados fizeram? Ignoraram a ordem de Tito e destruíram e queimaram todo o templo. Olha a profecia de Cristo se cumprindo no ano 70, quando Jerusalém foi completamente destruída pelos exércitos de Tito. Gente, durante o cerco que ele fez, durante o cerco que Tito fez ali em Jerusalém, uma fome tremenda foi colocada ali. A escritora, a senhora White, nos diz, também outros livros nos dizem que as pessoas, as mães, matavam seus próprios filhos para poder comer a carne deles. Não havia água, não havia comida. Então eles começaram a roer cintos, a roer escudos, para ter alguma alimentação, com a fome tremenda que Cristo havia previsto. Então, minha gente, o fim de Jerusalém foi infelizmente predito. Como ela nos diz aqui, houve a destruição final de Jerusalém. Só o que ficou em pé foi o muro de Jerusalém, do Oriente, que está até hoje lá, onde os judeus fazem as suas preces, colocam pedidos de oração, fazem as suas meditações perante o temais do templo de Jerusalém, que fora construído por Salomão naquela oportunidade. O templo que foi reconstruído por Zorobabel, Esdras e Neemias, agora estava completamente em ruínas, e os judeus, 1 milhão de judeus mortos. Gente, o que isso significa? Ela diz que isso significa que também, ao final dos tempos, no final dos tempos, uma grande destruição também está prevista. Nós devemos hoje estar convictos de que essa destruição que fala São Mateus 24, para o final dos tempos, também virá. É o que ela diz aqui, no terceiro parágrafo da página 18. Tito se encheu de terror quando viu os corpos em montes jogados nos vales. Como alguém em transe olhou para o magnífico templo e deu a ordem que ninguém tocasse nenhuma de suas pedras. Fez um sério apelo para que os líderes judeus não o forçassem a contaminar com sangue aquele local sagrado. O próprio, depois no parágrafo seguinte, por fim, Tito decidiu tomar o tempo determinado, se possível, salvá-lo da destruição. Mas as tropas invadiram e queimaram tudo, gente. Ou seja, os judeus mesmo, minha gente, colocaram essa maldição sobre eles. Quando eles apedrejam Cristo, quando eles crucificam Cristo, eles dizem que o sangue deles seja derramado sobre nós, e sobre nós, que a maldição venha para nós. E eles realmente, a primeira grande maldição foi essa destruição do templo e da cidade de Jerusalém, uma segunda vez que ela fora destruída por Nabucodonosor, lá em 586 a.C. Portanto, a senhora White nos diz que tudo isso aconteceu em função das profecias que Cristo fez contra Jerusalém, aqui em Mateus 24. Veja o que ela diz aqui, na página 19, perigo, né? Lá no segundo parágrafo. Naquele dia, assim como foi na destruição de Jerusalém, o povo de Deus será livrado. Cristo virá uma segunda vez, a fim de levar os fiéis para junto de si. Que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Gente, da mesma forma como Jerusalém foi destruída, haverá uma destruição logo, logo, quando Cristo estiver voltando a segunda vez, porque os sinais que ele já deu, gente, os sinais que Cristo deu já se cumpriram. O escurecimento do sol,
a lua com cor de sangue, e a queda das estrelas se deu lá em 1733 a 1830. Isso já foi completo, ou seja, estamos muito perto. Agora, gente, vejam aqui, o verso 7, 24. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Terremoto, gente, tivemos um terremoto agora em Marrocos. Fome, somente no Brasil, 40 milhões de pessoas vão dormir com fome todas as noites. Terremotos em vários lugares. E peste, tivemos a pandemia que está novamente querendo se apresentar. Tudo isso, né, é sinal da vinda do Senhor Jesus. Cristo está muito breve vindo. E assim como aconteceu lá em Jerusalém, assim como aconteceu em Jerusalém, vai acontecer também aqui nos nossos dias. Vejam que todos esses acontecimentos prenunciam a segunda vinda de Cristo. Está muito perto, gente, porque o que vemos hoje nos jornais, na TV, nos noticiários, são crimes, são coisas tremendas, fome, guerras, terremotos, peste em vários lugares, exatamente como aconteceu lá antes de Jerusalém ser destruída, está ocorrendo hoje. Portanto, esse sermão sinótico de Cristo no capítulo 24, ele tem duas grandes vertentes, a destruição em Jerusalém e a destruição perto da segunda vinda de Cristo. Deus nos abençoe para que nós possamos compreender mais profundamente essas verdades, saber que aqui as profecias são realmente profecias que irão se cumprir. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. São 7 os eventos que precedem a volta de Cristo. São 7 os eventos que precedem a volta de Cristo. 4 deles estão acontecendo aqui, agora, enquanto eu estou falando com vocês. Israel, quais são eles? Primeiro, falei na igreja isso. O primeiro grande evento que está se cumprindo aqui é a chuva serôdia, é a sacudidura. Gente saindo de nós e dezenas de milhares vindo para a igreja. Esse é o movimento da sacudidura. Segundo evento que está acontecendo agora é a chuva temporã. Ou seja, o toque do Espírito Santo em nossa mente para fazermos as coisas de Deus. Estamos aqui porque o Espírito Santo nos chamou para vir para esse lugar. Vejam que bênção, né, gente? É o segundo grande evento antes da volta de Cristo. Terceiro evento antes da volta de Cristo, o alto clamor. A mensagem de Deus sendo espalhada para todo o universo, para todo mundo. As pessoas estão pregando o Evangelho, mesmo lá nos países comunistas, o Evangelho está sendo pregado. E quando Cristo vier, o Evangelho terá sido pregado de uma forma ou de outra. Então, o alto clamor. E também o quarto movimento, o quarto evento que está sendo pregado hoje, está sendo cumprido hoje, é o juízo investigativo. Lá no céu teremos, no capítulo 28 aqui, teremos um estudo só sobre o juízo investigativo. Os livros que estão lá, gente, o livro da vida, o livro das memórias, o livro da iniquidade. O livro da iniquidade é aquele livro que nosso anjo escreve tudo de ruim que fazemos. O livro das memórias é o livro que os anjos escrevem tudo de bom que nós fazemos. Então, esses livros estão hoje sendo revisados para a nossa vida, que é o juízo investigativo. São 4 eventos. E os outros 3, Jael? Os outros 3 eventos são o decreto dominical, que não está, como muitos pensam, não está na gaveta de Joe Biden. Ele está no Congresso, ele está no Senado norte-americano, pronto. E com o decreto dominical, virá o selo de Deus no domingo, o selo de Deus, que é o sábado, a marca de Deus, a marca da besta, que é o domingo, a imagem da besta, que é a união das igrejas, e o pequeno tempo de angústia. Depois nós teremos o fechamento da porta da graça. E, finalmente, as 7 últimas pragas jogadas para os ímpios. Gente, aqui, nesse livro, nos diz que todos os cristãos fugiram para os montes. Nenhum foi morto. Tem uma parte aqui que diz que nenhum cristão foi morto. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Diz que aqui, ó, na página 17, avisos, no segundo parágrafo, nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém, porque todos fugiram. E a ordem para nós agora é que nós nos apeguemos a Deus. Por quê?
as 7 pragas finais não serão sobre nós, serão sobre aqueles que rejeitaram a mensagem de Cristo, rejeitaram a Bíblia, rejeitaram a sua palavra. E, finalmente, depois da 7ª, teremos a vinda do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe para que possamos compreender o que aqui foi dito. Agora abrimos aí para dúvidas, para perguntas, para comentários, espero que sejam muitos comentários, para nós podermos nos alimentar ainda mais daquilo que vocês têm a dizer. Podem abrir o microfone aí e quem quiser falar, pode falar. Mas já acabou, já? Pô, estava tão bom, estava empolgado aqui, já acabou? Quer comentar? Levante as bom, mãozinhas, quem quiser falar. Oi, Matheus, tudo bom? Tudo bom. Pode perguntar ao pessoal aí, depois eu... Olha, o Tércio quer falar. Fale, Tércio. Não, primeiro a Marilda. Marilda, fale, Marilda. Deixa eu cuidar da fila aqui. Ergue a mão, Tarso. Eu já ergui a minha mãozinha aí. Olha só, eu queria falar só sobre a visão de Ellen White, que ela teve no enterro de uma criança, que era do grupo lá de oração deles. Ela teve uma visão que durou mais ou menos 2 horas, e essa visão foi exatamente a visão do grande conflito, que redundou na elaboração do grande conflito e também da série Patriarcas e Profetas, Atos dos Apóstolos, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações. E quando ela foi revelar esta visão para o marido dela, ela estava num trem com o marido dela, o diabo estava presente no trem, invisível, né? Porque ele não sabia o que ela tinha tido de visão, porque ele não tem o dom de saber, de ler pensamento, né, de ver nada. Então, ele só soube que ela estava tendo essa visão porque ela falou para o marido dela dentro do trem. E o que ele fez com ela? Quando ela saiu do trem, que ela foi para a casa dos amigos, ela teve uma paralisia aos 30 anos de idade. E nessa paralisia dela, aí depois Deus revelou para ela que essa paralisia foi o diabo que colocou no corpo dela para matá-la, para que ela não publicasse os livros, porque nesses livros está revelado toda a estratégia de Satanás aqui para esse mundo. Era isso só. Isso mesmo. Tá certo. Quem agora, Desirê? É Tárcio, depois o Ivan, né? Posso? Pode falar, Tárcio. Ok, boa noite a todos. Algo que eu acho muito importante mencionar, e parabéns aí, irmão, pela excelente explicação, mas algo que eu acho que vale a pena te acrescentar, é que o povo de Israel rejeitou a Cristo porque rejeitou a obra do Espírito Santo. E a gente corre o mesmo risco de rejeitar a Cristo à medida que a gente rejeita a obra do Espírito Santo. Então, nós temos que ser muito cuidadosos, diligenciar muito no sentido de fazer aquilo que é correto, buscar o batismo do Espírito Santo, porque o rejeitar reiterado do Espírito Santo pode levar a nós a ter o mesmo fim que teve o povo de Israel, especialmente os que não conseguiram fugir na ocasião ali do primeiro cerco de Jerusalém. Então, a irmã White fala, né, que exatamente no capítulo 1, acho que todos aqui sabem, mas acho que vale relembrar que o Espírito Santo ele foi se afastando progressivamente de Jerusalém, tal qual está acontecendo aqui. A violência, as coisas atrozes, tudo foi crescendo progressivamente em quantidade de eventos e também em relevância, em gravidade. E a gente vê exatamente a mesma coisa acontecendo na nossa terra. Assim como o próprio Cristo profetizou, né, que por ocasião da sua vinda seria ali como uma mulher, uma gestante com as dores de parto, os eventos estão sendo cada vez mais intensos e com um intervalo cada vez menor. Como as gestantes, né, que perto de dar à luz, as contrações vão se achegando ali, ficando mais próximas e também vão ficando mais fortes. E é terrível, porque a irmã White fala no capítulo 1 do grande conflito, que à medida que o Espírito Santo foi se afastando de Jerusalém, eles se tornaram tão piores
do que eles eram, e aí tem até uma profecia, né, de Deuteronômio, o próprio Moisés deu, que as mães mais bondosas, as mães mais meigas, elas tramavam contra os seus filhos, contra os seus maridos, havia uma violência extrema, ninguém confiava em absolutamente ninguém, era pai contra filho, filho contra pai, não existia segurança absolutamente nenhuma, os governantes acabando com o povo, buscando os próprios interesses, e da mesma forma o Espírito Santo tem se retirado da terra, pelo menos tem se retirado daqueles que não buscam. Muito pior vai ser o que vai acontecer, né, irmã Israel, a irmã White fala sobre isso, aquilo ali foi só um singelo modelo, a irmã White fala sobre isso, do que vai acontecer, e a gente precisa estar muito preparado para que a gente não resista à atuação do Espírito Santo, a gente não silencie o Espírito Santo na nossa vida, para que a gente não apenas deixe de perder a graça da salvação, mas para que a gente passe situações tão horríveis e até piores do que o povo de Israel passou. Muito bom, isso mesmo. Quem é o próximo, Desirê? Ivan, pode falar, só liga o microfone, Ivan, que eu desativei enquanto o Tarso estava falando, mas pode falar, Ivan. Professor Ivan, liga o seu microfone. Olha, tudo bem, eu pensava que tinha sido pedido um outro Ivan, né? Mas mas é muito bom participar, e eu acho o seguinte, que não só Israel, como todos nós estamos de parabéns por essa iniciativa muito boa, muito maravilhosa, e de estudarmos esse livro. As desolações que têm acontecido no mundo, as catástrofes, essas coisas, e o que mais está pegando também são doenças que estão assolando as pessoas, não é? Agora mesmo, eu vim de Campina Grande ontem, e a esposa de um grande amigo meu, de repente, ela está com, ninguém sabe, é um câncer terminal, mas os médicos não descobrem que tipo de câncer é esse. E ele até clamou, me pediu para que a gente orasse, e eu queria estender isso a vocês também, não sei se vamos ter esse momento, não é? Mas eu queria estender que vocês orassem também, e por nossos irmãos espalhados também, que estão sendo vítimas tanto de doença como de catástrofe também, né? Então fica aí essa parte aí. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite. Desirê. Oi. Tem Ivan, mais alguém? Agora é o Matheus, né? Fale, Matheus. O Ivan colocar o nome dessa pessoa depois, Ivan, coloca lá no grupo daí para a gente, né, seguir orando por ela. E pode falar, Matheus. Boa noite a todos, pessoal. Parabéns, Israel, show de bola, viu? Muito bom. Eu sei que talvez você entre com mais profundidade na parte lá da Reforma Protestante, mas é uma dúvida que eu sempre tive, eu não sei se até já comentei com você. No Grande Conflito, Ellen White fala alguma coisa a respeito de por que Deus não revelou a questão do sábado para Lutero, os pais da Reforma? Olha, Matheus, eu não achei isso ainda, né? Na realidade, o Lutero, a luta dele foi contra a igreja, né? Ele não queria, de forma alguma, fazer uma revolução, ele queria apenas consertar o que estava de errado na igreja, né? Então, inicialmente, não havia nem proposta religiosa. O que ele queria era tirar os padres bêbados, tirar os padres corruptos, né? mudar a liturgia da igreja. Ele queria muito melhorar a igreja, mas quando rejeitaram, aí ele foi para a Bíblia, né? Ele foi para a Bíblia, e na Bíblia, naturalmente, ele deve ter lido sobre os 10 mandamentos, mas na época dele, o domingo já estava implantado há mil anos, né? O domingo foi implementado em 313. Isso vai acontecer em 1517, ou seja, 1.200 anos depois. Então, Matheus, eu não achei ainda, naquilo que eu tenho aqui, o porquê ele não guardava o sábado, né? Ele não guardava o sábado porque ele vinha de uma estirpe de domingo, desde 313 com Constantino, e que agora, em 1517, a igreja estava no mesmo ritmo, né? Da guarda do domingo, quando o domingo foi substituir o sábado.
Então, na realidade, não existe em nossa literatura, pelo menos não vi até aqui, porque Deus não revelou a Lutero que ele deveria guardar o sábado. Repito que ele vinha de uma estirpe e guardava o domingo desde o século IV. Então, eu creio que ele já estava tão impregnado disso que, na realidade, ele apenas continuou a fazer a sua obra de discriminação dos papas e vai introduzir uma reforma que depois é até combatida pela própria reforma da igreja. Nós vamos estudar aqui a reforma luterana, a reforma calvinista, a reforma anabatista e a contra-reforma, que é a reforma católica. Outra vez eu digo, não achei ainda isso em Lutero, porque ele tinha um nascimento católico, uma vivência católica, uma família católica e uma igreja que seguia o domingo. Né? Maravilha. Beleza, meu irmão. Valeu. Edilene e depois Ridley. Pode falar, Edilene. E Alexandre. Boa noite a todos, novamente. Olá, boa noite. Irmão Israel, tenho uma dúvida a lhe fazer sobre a profeta Ellen, né? Ellen White. Uhum. Antigamente, muito antes de Cristo vir à Terra para ser sacrificado, haviam os profetas, e os profetas eram usado pelo Espírito justamente para revelar aquilo que iria acontecer e, de fato, acontecia. Depois, passaram-se os anos, o Cristo veio e sacrificou por nós. Foi quando passaram as gerações que veio a geração de Ellen. E Ellen foi considerada como a única mulher profeta. Não é isso? Se eu estiver errada, me corrija. Sim. Eu queria saber é que ela teve uma profecia do Espírito e ela descreveu essa profecia e eu queria saber se de todas as citações da profecia que o Espírito revelava a ela, se alguma delas já aconteceram ou ainda está para acontecer. Agora, no fim dos tempos, foi uma revelação posterior ou que já aconteceu alguma delas e que ainda também vai acontecer? Isso. Olha, veja, a Sarah White, ela previu muitas coisas que aconteceram. Por exemplo, a Guerra da Secessão, ela previu, né? Logo depois, quando ela previu, vai acontecer a Guerra de 1860 a 1865. Outras coisas também que ela previu vão acontecer. Agora, o que ela faz mais ênfase, Helene, são nas profecias bíblicas, né? Muito embora ela tenha profecia, ela tenha o dom profético de colocar fatos que iriam acontecer, como esse caso da Guerra da Secessão e muitos outros, ela se aplica mais às profecias bíblicas. Ela vai fazer mais ênfase, dar mais tonalidade às profecias bíblicas. Muito embora, volto a repetir, as profecias que ela né, profetizou têm se cumprido aí ao longo do tempo. Uma delas é justamente a grande diáspora que vai haver nesse nosso tempo, as pessoas abandonando completamente as fileiras da igreja, né? Então, são profecias que estão aí conosco, estão se cumprindo, mas volto a dizer que ela se atém fundamentalmente às profecias bíblicas. O Ridley, talvez, que lê muito os profecias, pode nos ajudar nesse setor aí. Fale, Ridley. Boa noite a todos. Não, eu queria só... a resposta era para o Mateus, mas aí eu aproveito e já falo da Edilene também. O Mateus, a questão do sábado, do Lutero, é que, como a Bíblia diz lá em Provérbios, que a palavra de Deus é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, até chegar ao dia perfeito. A restauração da verdade, porque quando a gente estuda as profecias, vê que a verdade ficou naquele tempo das igrejas de Tiatira, o tempo da escuridão, e o retorno da palavra na semana que vem, né?
A escuridão Exatamente. não é sinônimo. Mas eu queria só falar esse ponto. A restauração da verdade, ela tem a chamada verdade presente. A verdade presente no tempo de Lutero, que era que Deus, o propósito de Deus com Lutero, não era o sábado, era a justificação pela fé. Então, o sábado ali ele foi, tanto é que depois, lá no movimento milerita, que nem antes, nem Miller também não teve essa revelação sobre o sábado, porque a luz ela é progressista, é progressiva, e a revelação de Deus é cada um no seu tempo, chamada verdade presente. A verdade presente na época de Lutero era a restauração da verdade da justificação pela fé, porque ele estava, como Israel explicou, nos anos obscuros, ali das leis dominicais, né? Desde quando Constantino começou. E ali tudo o que necessitava primeiro não era saber sobre o sábado, era saber sobre a justificação pela fé. E aí cada coisa, aí veio o batismo, né? Os anabatistas, sobre o verdadeiro batismo, e veio a restauração da verdade completa. E durante o movimento milenita, daquele grupo todos que uniram ali, sim, aí depois de todas as verdades restauradas, a verdade sobre o sábado chegou, e hoje nós vivemos as 3 mensagens angélicas, que o ponto principal das 3 mensagens angélicas exatamente é o sinal de Deus, né? E aí a gente vê isso, as 3 mensagens que falam sobre o temer a Deus e dar-lhe glória, chegada do seu juízo, porque quando chega na hora do juízo, aí você tem essa verdade completa para poder entender a questão do sábado. Então, a outra coisa, Edilene, é que muitas vezes a gente tem, eu sei que você está recentemente, é porque a gente acha que profecia é tudo aquilo que fala que vai acontecer. Mas profecia, igual o Israel ali diz, profecia, ela não é só alguém que diz o que vai acontecer, mas também explicar e revelar aquilo que foi profetizado. É o que o Israel quis falar aí. O livro do Apocalipse está todo profetizado já, João, Daniel. Então, os profetas também, de cada um no seu tempo, vêm para poder fazer que o povo entenda aquilo que vai se cumprir. Não é ela dizer que é o que vai acontecer, ela diz o que vai acontecer dentro daquilo que já está profetizado. Ela mostra sobre a questão entra na questão da saúde. Ela diz como estaria se deixassem a orientação que Deus deu. Ela diz que os que têm os livros dela chama Conselho sobre o Regime Alimentar, um conselho que ela está dizendo quando você abandona aquele conselho de Deus, aí vem aquela questão que acontece, o resultado desse abandono. Então a profecia, um profeta de Deus, ele não é só dizendo o que vai acontecer, ele explica. Deus usa no seu dom profético para explicar aquilo que foi profetizado que irá, que já está profetizado, mas aí a pessoa vai entender no contexto de quando vai acontecer, aquilo que já está profetizado. Porque muitas vezes a gente tem na ideia que profeta é só aquele que diz uma coisa que vai acontecer. Nós temos vários profetas na Bíblia que não tem nada escrito dele na Bíblia. Nós temos profetisas na Bíblia que não tem nada escrito por elas, mas para o tempo delas, eles foram profetas de Deus. E aí é que a gente tem que... Obrigada, Israel, pela resposta. Muito bom. Muito bom. Israel, queria só fazer um complemento também dessa fala do Hitler, acho interessante. Porque, na verdade, a gente entende realmente que profeta é aquele que consegue ver o futuro, né? Mas, na verdade, não. Profeta, na realidade, é aquele que ouve muito forte a voz de Deus e transmite para o povo. Então, essa é a ideia do profeta, né? Em algumas oportunidades, ele pode ter alguma revelação futura, mas a ideia do profeta é passar a mensagem de Deus. Exatamente. Por isso que o que eu estou falando aí, que foi a pergunta da Edilene, o que Ellen White, muitas coisas se cumpriu, o que ela disse, no tempo dela também. E não quer dizer porque ela dizia assim, vai acontecer isso no futuro, alguma coisa, não. Mas quando você lê as cartas dela, e a gente vê muitas cartas que eram do tempo dela, e que as pessoas perguntavam sobre um certo assunto relativo da pessoa, e ela dizia, olha, o conselho de Deus é esse, que você faça isso, são as cartas que ela escrevia. Então, são vários tipos de cartas que as pessoas estavam passando por um problema, ou poderia entrar naquele problema e ela aconselha, de acordo com o que está escrito, que a pessoa tomasse um rumo diferente, porque isso não levaria, se ele continuasse naquele caminho, aquilo levaria à perdição. Então, isso também é um profeta de Deus.
É aquele que Deus usa para poder revelar aquilo que está escrito. Nos livros, na série Testemunhos para a Igreja, nós vemos muito isso. Às vezes ela instrui uma família sobre um determinado assunto. Às vezes ela repreende alguém sobre um determinado assunto. Quer dizer, como o Ridley sabiamente disse, ela vai colocar, ela sendo uma luz menor, mostrando a luz maior, ela vai simplesmente orientar as pessoas naquilo que, como o Ridley citou, a parte do regime alimentar, conselho alimentar, ela dará conselho, assim como o conselho para a criação da criança. Então, isso tem tudo a ver com ela, não só apenas a parte profética, mas também a parte de instrução e aconselhamento por parte de Deus. Não? Quem seria mais agora? Só para completar, o Israel, só para a gente ter para entender direitinho, se você olhar João Batista, ele é um profeta de Deus. E ele não disse nada que ia acontecer no futuro, ele dizia aquilo que estava preparando o caminho para aquele momento que Jesus viria. A verdade presente do tempo de João Batista era a vinda de Jesus, o nascimento de Cristo. E João Batista é um profeta, e ele diz tudo aquilo que Deus tinha revelado para que acontecesse naquela verdade presente do tempo dele. Verdade. O próximo é Severino. Eu só queria falar, Edilene, que mesmo nesse sentido, eu vi um vídeo há um tempo atrás sobre a previsão da senhora Ellen White sobre o terremoto de São Francisco. Se eu achar, eu coloco lá no grupo para você, tá bom? Seu Severino, pode falar. Pode mandar, Desirê. Vai ser um prazer. Quero aprender mais dela, porque, como Ridi falou, sou recente no conhecimento de Ellen. Alexandre também, né? Eu li O Grande Conflito, mas, assim, eu quero entrar mais na vida dela para entender mais exatamente toda a trajetória. Tá certo. Obrigada, viu? Nada. Então, em Mateus 24 diz assim: pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais de maravilha, para, se possível, até enganar os eleitos. Então, a pergunta é a seguinte: como é que eu posso descobrir esses falsos profetas? E outra coisa, se os eleitos chegarão a ser enganados? Seria, pois, a minha pergunta. E como é que eu posso decifrar os falsos profetas? Olha, os eleitos, como ele diz assim, fariam tão grandes sinais e prodígios que, como disse o texto, que aqueles que não estiverem ligados ao Espírito Santo, dentro do caminho que a Bíblia conduz, dentro do caminho que nós tentamos o tempo todo estar aliados, poderemos, sim. Eu creio, irmão, que hoje há pessoas que estão sendo enganadas. Por quê? A pessoa, às vezes, está dentro da igreja, de repente, você vê que a pessoa sai. E a pessoa sai por quê? Porque ela não está absolutamente convertida com o Senhor. Porque muitas vezes nós recebemos um ensinamento que não é um ensinamento completamente dentro da Bíblia. Nós temos aí centenas de igrejas evangélicas. E por que temos tantas igrejas, se a Bíblia é uma só? É porque as interpretações são totalmente diferentes. Eu não estou querendo dizer que uma pessoa que esteja ligada a Deus, ela vai ser enganada. Não. Aquele que está ligado às raízes de Deus, às raízes de Cristo, não será enganado. Aquele, portanto, que está claudicante, ele pode estar num caminho que, às vezes, é o caminho que ele precisa, mas às vezes não segue absolutamente esse caminho. Então, quando Cristo diz aqui, e você leu, que pode surgir falsos profetas, falsos cristos, isso já se vê hoje em dia, né? Na época de Cristo já se via isso. Hoje, então, tem muito Cristo dizendo os Cristos por aí. Na América do Norte aparecem muitos, na Europa aparecem muitos, no Rio de Janeiro aparecem pessoas dizendo que tem um evangelho real, que tem um mandamento real e é representante de Deus. Agora, nós temos em toda a face do globo pessoas que se dizem que são representantes de Deus. Isso
é uma verdade que nós precisamos encarar. Mesmo porque a Bíblia diz que nós devemos seguir piamente aquilo que Deus nos diz. A partir do momento que a pessoa não está certa daquilo que ela professa, pode, de uma forma ou de outra, ser simplesmente obliterada da igreja. Né? Qual foi a sua outra pergunta que você fez, Bruno? Não, era só isso mesmo. E quais são as proteções que eu tenho, para que eu venha a reconhecer esses falsos profetas? Quais são os quê? O quê? Quais são as proteções que eu tenho, viu? Para mim, venha descobrir quais são esses falsos profetas. Isso aí, é muito simples. A pessoa que não traz uma verdade cristalina aliada com a Bíblia é um falso profeta. Quando nós temos, por exemplo, um sermão pregado que não está dentro das linhas gerais da Bíblia, é um falso profeta. E hoje temos muitos por aí. Centenas de igrejas, elas estão trazendo a verdade que a Bíblia professa, que a Bíblia diz, muitas vezes não. Fala, Hitler. Ô, Bill, fala, Bill. Bill tá aí, né, Bill? Ô, Bill, tem uma passagem em Isaías 8:20. Ele diz assim, ele está falando sobre as pessoas que estavam procurando aos necromantes, aquele negócio todo, o capítulo de Isaías está falando sobre isso. E aí diz assim, Isaías 8:20 diz assim, e a lei e ao testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quando ele se fala lei e o testemunho, está falando da palavra de Deus, a lei de Deus, a Torá, a palavra, e o testemunho de Jesus. O Novo Testamento é o testemunho de Jesus. E aí ele disse não falar, porque quando Isaías escreveu isso, não existia o Novo Testamento, mas Deus já estava nos prevendo. A lei e ao testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A alva é a salvação. E aí, todo falso profeta é aquele que torce, aquele que não fala de acordo com o que está escrito. Porque falso profeta é o falso, né? Porque o verdadeiro é verdadeiro. Então, o verdadeiro profeta é aquele que prega o que está escrito. Ele ensina o que está escrito, não o que não está escrito. Então, por isso que, quando você vê lá, a gente já estudou sobre isso lá no Éden, a serpente foi uma falsa profeta. Deus diz, certamente morrerás. Ela diz, não, certamente não morrerás. Então, o identificador do falso profeta é o que ele dizer ou ensinar não está de acordo com a palavra de Deus, é falso profeta. Isso é igual a nota de dólar. Se não tem a característica da nota verdadeira, é falso. É verdade. Ok, obrigado, gente. É por isso que é tão importante isso que a gente está fazendo também, né? Porque a gente vai vendo as profecias e do grande conflito, que já aconteceu, como já foram feitos os enganos, né? E como ela mostra né, com os enganos que vão acontecer, assim como no Apocalipse. Então, a gente sabendo como que vai ser o estratagema, a gente também pode se blindar, né? Se prevenir. Seu José Raimundo, pode falar. Liga o microfone. Liga o microfone. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Ô, rapaz, Ridley, eu preparei a resposta e Ridley deu antes de mim. Isaías 8:20. Isaías 8:20 é justamente o que desvenda, né, essa questão do falso profeta, né? A lei e ao testemunho. Pronto, o testemunho de Jesus, como ele já explicou claramente, né? E lá em Apocalipse diz, né? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, é o espírito que trabalha, ou que explica, que tenta realmente fazer com que a pessoa entenda claramente o que é que está contido dentro da palavra de Deus. E eu vi uma pergunta acerca dos profetas, né? Foi a Dilene que fez acerca dos profetas, que se eles apenas profetizavam algo que iria acontecer lá na frente, e aí eu me lembrei, né? No tempo de Elias, tinha a escola dos profetas, né? E Eliseu... Samuel também. Né? E Eliseu era um discípulo, né, dessa escola, né?
Então, Eliseu profetizou alguma coisa a respeito do futuro? Não, ele simplesmente fez o quê? O trabalho de ensinar, né? E eu achei muito interessante essa questão, né? Que profeta não é somente aquele que, como eu já disse, né? Que prevê o futuro, mas que também ensina ou traz mais luz, como a irmã White disse, que ela é uma luz menor, né? Que faz com que as pessoas sejam encaminhadas para a luz maior, que é a palavra de Deus, né? Eu gostei muito, Israel, desse estudo, e realmente vai nos fazer realmente pensar e nos aprofundar mais e nos fortalecer nesse conhecimento, que vai nos levar, vai nos preparar mais para o encontro com Cristo. É porque cada comentário que se dá, cada comentário que se faz, é um adendo, né? É um acréscimo àquilo que nós precisamos falar. Ou seja, todos que têm comentários estão apenas acrescentando coisas novas ou reafirmando aquilo que nós estudamos, né? Edilene, você levantou a mão, fale. Isso. Boa noite a todos. Minha porta-voz aqui vai falar agora. Grande Alexandre, fale, querido. Parabenizar pelo estudo, né? Realmente, o professor Israel realmente é fantástico. E como a gente é novo na Adventista, né? Viemos de outra denominação e descobrimos a verdade na Adventista, né? É tanto que o processo nosso foi tão rápido que eu nem esperava de me batizar rápido, tudo isso. Porque a gente descobriu a verdade. E o maior incentivador para isso tudinho também foi nosso amigo Ridley, Técio também, que nos visitou e mostrou a realidade da vida como é, em questão a Bíblia, né? E eu sou apaixonado pela Adventista hoje, porque eu vim descobrir a verdade na Adventista estudando a Bíblia. Então, eu quero parabenizar a todos, o professor Israel sempre dando o show dele, né? O senhor é fantástico. Eu sou seu fã, viu? Eu sou seu fã. Tá? E realmente a gente está aprendendo cada dia mais. É como Raimundo falou aí, né? Isso aí tudo é bom porque a gente está aprendendo cada dia mais e incentiva a gente, né? Então, eu mesmo estou aqui, eu e a Edilene, satisfeito demais, né? Porque realmente esse estudo está sendo muito aprendizado para a gente. E eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Eu nunca que imaginava que existia essa Ellen White na minha vida, com 45 anos. Eu vim descobrir agora, e agora estou curiosa. A pessoa foi querendo saber mais, né? Eu compreendo isso. Deus está buscando seus filhinhos, né? Deus está buscando. Está buscando. Na verdade, eu cresci sabendo que existiam homens profetas, mas uma mulher profeta, nunca que imaginei na minha cabeça que existia. Matheus e depois Maricélia. Pode falar, Matheus. Eu levantei a mão, é? Não, levantei não. Você foi falar alguma coisa? Eu abri o microfone só para falar o amém. Tá bom. Diga, Maricélia. Edilene, você também não está sozinha. Eu estou há 1 ano e meio batizada também. Ganhei uma família maravilhosa, tanto aqui na minha cidade quanto por fora do Brasil. De onde você é, Marcelo? Eu sou de Rondônia, Porto Velho, Rondônia. Minha esposa já morou aí, viu? Já? Fale, querida. Edilene, e acho que querem conhecer a Ellen White. Olha, tá aqui, pode comprar essa na Casa Publicadora, você vai aprender muito sobre ela. Tá aqui, ó. Como é o nome, Marildo, do livro? Prazer em conhecer Ellen White. E tem esse outro aqui. E tem esse outro aqui, olha, também, Fatos Curiosos sobre Ellen White. Nossa, é muito legal. Quero saber. Dar uma foto e colocar lá no grupo. Só escrever o nome do livro para a gente não esquecer. Peraí. Você pede na CPB, na Casa Publicadora, eles enviam para você. É baratinho. Acho que a Maricela não terminou, né? Deixa a Maricela terminar, daí é Edilene. Não, é só agradecer mesmo pela excelentíssima explicação, Israel. Prazer em conhecê-lo todos aqui.
Irmã Marilda, se a senhora puder colocar o nome lá no grupo, que a cabeça da gente, a memória é meio assim, né? Eu vou bater uma foto e botar no grupo, tá? Dos 2 livrinhos. Eu agradeço, muito obrigada. Tá. Muito obrigada. Depois vê se a Rose consegue, Israel. Lá nos céus, lá, vê se a Rose consegue. Eu não sei se pra gente é fácil conseguir esses livros assim. Vou falar com ela. É fácil. Não tem. É só pedir na CBB, eles mandam. Eu pedi agora, recente, isso. CBB aqui em Recife, né? CBB em Recife. Não, eu peço direto para São Paulo. Eu peço para 0800. Recife leva 3 dias para entregar. 3, 4 dias. São Paulo demora bem mais, né? É a mesma CPB lá de São Paulo. Alguém mais? Alguém mais? Edilene e depois Marta. Não quer mais, Edilene? Tá bom. Só concordando. Tá bom, querido. Depois a gente põe os nomes lá no grupo para não ficar perdido, né? Pode falar, Martinha. Eu não levantei a mão, não. O Matheus também perguntou se ele tinha levantado a mão, né? Desligou o microfone, eu acho que vai falar. Maravilhoso, maravilhoso o estudo, eu estou atenta, anotando tudo. E os livros de Ellen White eu conheço desde quando eu era criança, só isso. Muito bom. Pois é, minha gente, na semana que vem, nós vamos estudar sobre a escuridão da Idade Média. Mas eu vou começar a colocar a igreja que Paulo escreveu. Por exemplo, o que estudamos hoje foi a igreja de Éfeso, do ano 30 ao ano 100. Na semana que vem, vamos colocar aqui a escuridão, que é a igreja de Tiatira, da Idade Média, né? Aí os fatos serão bem mais complexos. E também vamos estudar sobre a coragem, né? A coragem aqui vai falar sobre a igreja já perto do deserto. Então, vamos ler essas 2 lições e na próxima terça-feira estaremos aqui para novamente termos esse estudo, né? Deus nos abençoe bastante. Amei estar aqui com vocês. Eu acho que todos gostaram, dos comentários principalmente. E o que mais importa aqui é a lição, tudo bem, mas os comentários vêm para preencher, né? Para ampliar aquilo que nós enriquece muito quando as pessoas participam, por isso, pessoal, vai estar gravado, né, eu vou colocar no site, tudo, lá no YouTube, no meu canal, mas mesmo assim, não deixem de vir de participar, porque realmente os comentários sempre enriquecem muito o estudo. Você fez aquele print, Denise? Fiz vários, vou colocar lá também. Vamos contar lá para... Um segundinho, rapidinho. Essa gravação, ela vai ficar no grupo, não é isso? Vai, eu vou... Nesse grupo, esse grupo do Grande Conflito. Aí, essa gravação, você vai lançar no grupo para outras pessoas que não conseguiram assistirem? Isso, eu vou subir eu posso, no caso, quem não está no grupo, compartilhar com minha família, com os demais amigos? Pode. Ah, tá. Sim. Não funciona como deve. Não só pode... Na realidade, o objetivo é esse. Eu mandei o tema a uma lista de gente. E aí eu digo, meu Deus, eu mandei o tema e o povo vai ficar sem entender. Eu disse, eu não entendo bem dessas coisas de informática, de internet. Aí eu digo, eu vou perguntar desde se esse vídeo vai sair no grupo da gente e eu poder mandar para as pessoas. Pode sim, eu coloco lá no YouTube, no meu canal, e daí eu posto o link para vocês. Aí é só clicar no link e já vai ver lá no grupo. Vai ficar em aberto no YouTube, tá bom? Ótimo, obrigada. Vamos orar então. Ô, Marta, você pode orar conosco, por gentileza, Marta? Posso. Oremos. Amado Deus, como é bom estar na tua presença e na presença do Espírito Santo nos imbuindo a termos mais conhecimento na tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por ter escolhido essa mulher maravilhosa que foi Ellen White, para nos revelar tudo que está na Bíblia, às vezes confuso para uns, e ela pôde revelar muito bem nos seus livros. Muito obrigado por todas as pessoas que estão aqui. Abençoe individualmente cada uma delas. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.
Amém. 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 Então, gente, vamos ler aí esses dois Boa capítulos noite a seguintes, né? todos. Eu estou mandando instruções aí, vocês leiam lá ao longo da semana. Valeu? Uma boa noite a todos e fiquemos